gente! Vocês pediram muito e eu também já queria muito mostrar pra vocês o projeto do quarto dos meus bebês. Pra quem não me conhece, não tá entendendo, eu sou Laís, tenho uma filha, Luísa, de 1 ano, e tô grávida de Eduardo. Então, pra mim foi um desafio fazer o quarto dos dois num quarto só, sendo um menino e uma menina. Mas o resultado ficou bem legal e eu quero apresentar tudo pra vocês. Bem, pra começar, eu quero só dar uma breve explicada, uma introdução de mais ou menos como é que eu pensei pra fazer o projeto desse quarto. Pra quem não sabe também, além de youtuber e de influenciadora, eu sou arquiteta. Então o projeto fui eu mesma que fiz. E é um desafio muito grande a gente fazer um projeto pra gente mesmo, porque a gente tem 1001 possibilidades. Não tem um cliente dando um norte de como é que quer o projeto. Então a nossa cabeça se expande completamente. Mas eu tinha algumas coisas que me restringiam, que me fizeram chegar no resultado final. Que é o seguinte, o meu apartamento ele é alugado. Então, a premissa básica do projeto pra mim era que não fosse um projeto que me custasse tanto, que eu tivesse que investir, por exemplo, em marcenaria, em móveis planejados, porque o proprietário não estava disposto a pagar por isso e pra mim seria um custo que eu não conseguiria levar. Então, basicamente, eu fiz coisas que eu consigo levar, móveis soltos, que pra onde eu for, se eu me mudar, eu consigo levar, e pintura, papel de parede, porque acaba que faz toda a diferença no quarto, né, no projeto, mas o custo é bem mais baixo, por exemplo, do que fazer um painel, do que fazer uma sanca iluminada. Então, assim, eu trabalhei com pontos mais simples, só que bem colocados eles fazem toda a diferença. Esse quarto é um quarto pequeno, né, não é um quarto tão grande, que eu tinha que colocar 2 berços. O berço de Luísa já existia, é um berço branco. Eu não queria trocar o berço dela. Pra eu colocar o berço de Dudu, eu queria que fosse um berço igual também. Então a gente trabalhou daí. A coisa principal seria o berço, que eu já tinha de um modelo e eu iria para o mesmo modelo. Então, como ter 2 berços no mesmo quarto fazendo essa diferença? O que é que a gente pensou? Eu queria muito delimitar um pouco o espaço de cada um com cores, né? Ficar o espaço de Eduardo e o espaço de Luísa bem delimitado, mesmo que o quarto, os dois usem tudo, mas eu acho importante que cada um tenha o seu espaço. Então a gente trabalhou com 2 cores, que foi um tomzinho de rosé e um tom de verde, cada um representando um filho. E aí foi que a gente fez a brincadeira dos berços com as paredes. O berço de Luísa é um berço branco, então a gente decidiu pintar ele de rosa e o berço de Eduardo de verde. Graças a Deus a gente achou no mercado o berço de Luísa exatamente com o tom de rosa que eu queria, então o dela não precisamos pintar. A gente comprou um novo berço igual ao que a gente já tinha, na cor rosa, e o dele vai ser o que era dela, pintado de verde. Vocês vão entender muito melhor o que eu tô falando aqui quando vocês verem as imagens, e aí eu vou passando as imagens e fica melhor de vocês entenderem o que eu vou falando. Essa daqui é a planta. Eu vou explicar mais tecnicamente, porque querendo ou não eu sou arquiteta, então é como se eu estivesse apresentando o projeto para um cliente, e aí vocês veem mais ou menos como é que funciona a dinâmica e já vão pegando algumas dicas para vocês. Vamos lá, planta baixa, certo, do quarto. Aqui é a porta que dá acesso ao quarto, né, vem do corredor. Esse é um apartamento alugado, mas eu já tinha esse armário aqui, que ele é fixo, já é do apartamento, então me facilitou muito, porque eu não precisei fazer armário nenhum. Esse armário já existia. Aqui eu tenho a cômoda. A cômoda é a cômoda que eu já tinha pra Luísa. Eu vou aproveitar a mesma cômoda no quarto, porque é uma cômoda nova, a gente comprou quando veio pra esse apartamento, então dava super pra usar ela novamente. A poltrona que tá aqui também eu já tinha. Como a minha gravidez foi muito próxima uma da outra, né, que Luísa tem 1 ano e eu tô grávida de 7 meses, foi muito próximo, eu já tinha realmente muitas coisas. De móvel solto mesmo que eu precisei comprar foi um berço. Aqui na planta eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu setorizei o quarto. Aqui é a entrada do quarto
E aqui eu fiz mais ou menos a parte de serviço do quarto, né? Que é onde fica o guarda-roupa, que eu vou utilizar pra pegar as coisinhas e tal. É onde fica a cômoda, que é onde vai ficar em cima o trocador. É onde tá a poltrona, que eu vou usar pra amamentação. Então toda essa parte aqui é uma parte de uso mais em pé. E a cômoda, sentar pra amamentar. E a poltrona, que é pra sentar e amamentar. Então, toda essa parte daqui ficou a parte de serviço do quarto. No fundo, eu quis fazer uma coisa mais aconchegante, bem delimitada mesmo, da onde vai ficar a parte de dormir, que é onde vão ficar os berços dele. O quarto, ele tem uma largura boa, então eu consegui ter um berço, outro berço e ainda um espaço no meio. Vocês vão ver nas outras imagens que essa delimitação vem do piso, passa na parede e no forro. No piso, essa demarcação foi feita com tapete. O tapete traz esse aconchego a mais para essa parte mais de dormir. Então é um tapetão aqui delimitando. Ele passa por baixo dos berços e delimita todo esse espaço, fica bem aconchegante. Os dois berços, cada um de uma cor, vocês percebem que aqui o berço é verde, a parede verde com o nome Eduardo, e aqui rosa com a parede rosa com o nome Luísa. Então, cada um com seu espaço. E essas cores viram no teto e faz uma brincadeira bem legal de demarcação desse espaço de dormir, ficou muito bom. E essa parede de cá é a parede da janela e uma parede que eu quis colocar uma cor mais neutra, então a cor é bem neutra, é um cinzinho, é um cinza puxado um pouco pro bege, com nichos de decoração, mas é bem neutro, não representa um ou outro. Então, em relação à planta baixa, é basicamente isso, setorizado, espaço de dormir e espaço de serviço. Essa imagem é a imagem que você vê principal quando você entra no quarto. Aqui você já consegue ter mais ou menos uma dimensão do que espera e já dá pra ver o papel de parede. O papel de parede, eu quis um papel de parede sem tema. Assim, o quarto ele tem cores, mas ele não tem tema, assim, um tema do avião, de um bichinho e tal. Eu quis fazer exatamente sem tema, mas eu gosto de quarto de bebê fazer um quarto mais infantil do que de bebê. No quarto da minha primeira filha, Luísa, eu fiz a mesma coisa e gostei muito do resultado. Fica um quarto aconchegante para o bebê, mas o principal é que ele seja infantil e divertido, porque o bebê só é bebezinho mesmo até no máximo 3 meses. A partir daí, ele vira uma criança. Daqui a pouco ele vai estar engateando, brincando no chão, então o quarto pede que seja mais infantil. Então eu até gosto de dizer para as pessoas e dar essa dica. Se você for fazer um quarto, que faça um quarto um pouco mais infantil, ao invés de ser tão de bebê, porque você vai conseguir aproveitar mais. Você vai conseguir levar pela infância, mais, assim, por mais tempo na infância. Então foi isso que eu busquei nesse quarto. Ele é aconchegante, mas ele tem o que mais de quarto infantil do que de bebê, até porque eu já tenho uma filha que ela já é uma criança, então eu não queria fazer assim, de bebezinho. Então o quarto é basicamente todo de papel de parede, esse papel de parede bem bonito, de bolinhas, que tem as cores, tanto o verde de Eduardo quanto o rosa de Luísa, mas de uma forma bem divertida. E aqui você já consegue ter uma dimensão de como é que eu fiz o rosa e o verde. Essa é a imagem entrando no quarto. Aqui essa imagem aí dá pra ver muito bem. Aqui bem simples para vocês verem. Tudo isso daqui é pintura. Então, aqui na minha casa a gente tem muita viga passando, muita coisa, mas mesmo assim eu não quis nivelar nem passar um painel, porque isso acaba encarecendo. Como eu já falei, o apartamento é alugado, eu quis mesmo brincar com as cores. Então, aqui você vê bem que eu fiz essa demarcação do verde subindo e subindo aqui no forro. Então vai até a metade do forro, o verde e depois o rosa. E ficou bem legal, porque aqui a gente tem um espaço bem determinado dele, com o berço na mesma cor. Por que dessa escolha? Porque como eu quis demarcar com cor e subir no teto, e o quarto não é tão grande, eu não queria deixar tão pesado. Então eu fui para menos elementos, eu fui camuflar o berço nessa parede e dá um resultado super legal. É super sofisticado quando a gente faz essa junção da mesma cor em elementos diferentes. Então a gente tem essa demarcação aqui, do outro lado vocês vão ver que também tem. E o resto do quarto ele é todo de painel branco com o papel de parede.
O painel branco com papel de parede dá uma leveza, porque o branco traz essa leveza e o branco dá essa sensação de que o espaço é maior. Não fica com papel de parede inteiro, que às vezes fica muito carregado. Então, pra gente deixar mais leve, a gente coloca o painel branco e isso fortalece o verde e o rosa que eu tô querendo fazer nessas marcações. Então ficou bem legal, vocês conseguem ver exatamente assim. E na parede de fundo, como eu falei, é um cinza puxado pro bege, com nichos em pinos, que eu também gosto muito de trazer isso. E esses nichos eram do quarto de Luísa, então eu quis trazer essa referência do quarto dela aqui para esse quarto para colocar bichinhos. E ficou bem legal o resultado. Em questão de iluminação, o que é que eu fiz? 2 iluminações centrais, cada uma numa cor, pra ficar assim bem simétrico, bem legal. E trabalhar com pontos de dicróica, porque a gente consegue um efeito bem legal e de uma forma que é barato. Então só chamei o eletricista, disse enviar os pontos, compra o ponto de dicróica e ele coloca. Então a gente tem um resultado de iluminação super legal de uma forma mais barata. Talvez se o apartamento fosse próprio, se eu tivesse mais, assim, com disposição de gastar mais, aqui em cima eu fizesse uma sanca, um painel, mas dessa forma eu consigo ter o efeito de uma forma mais barata. Aqui mais detalhes para vocês verem um cantinho de Eduardo, papel de parede, poltrona, o guarda-roupa, o berço. Ó, aí eu vou virando. Aqui o lado do serviço, como eu falei pra vocês. A gente tem essa marcação aqui no teto onde ficam os berços e do lado de lá a gente tem essa coisa bem alegre que é o papel de parede, bem divertido, de bolinhas com as 2 cores, o painel e aí a gente tem cômoda, ar-condicionado, guarda-roupa, poltrona e ficou bem setorizado essas 2 partes, ficou super legal o resultado. Aí virando aqui a parte de Luísa, então nessa parte de Luísa o rosa é igual a parte de Eduardo, só que rosa. Então o rosa sobe na parede, o berço da mesma cor, a parte que tem os nichos aqui bem legal, papel de parede com painel e a cômoda. Então ficou bem bonito, ficou bem funcional. Ó, que lindo. Aqui vocês conseguem ver a marcação do tapete. Então desse lado aqui subindo o rosa de Luísa, demarcação do tapete, demarcação no forro. E fica esse espaço de dormir bem aconchegante dos dois. Olha que lindo, aqui a gente consegue ter a dimensão do espaço de cada um. Luísa e Eduardo, aqui atrás bem neutro, para dar força justamente ao lado de cada um com seu berço no seu nível, né? Porque Luísa já usa o berço mais embaixo e Eduardo o berço mais em cima. E eu fiz essa brincadeira com a mesinha deles, com uma mesinha verde e uma rosa, pra também fazer essa brincadeira de tons. E ficou super legal o resultado. Aqui mais de cima vocês conseguem ter uma dimensão mais ou menos de como é, tá vendo? Cômoda, papel de parede, lado rosa e lado verde. E aqui também, olha como ficou legal. Ficou amplo, funcional e com tudo que a gente precisa. Então, é isso, o quarto dos meus bebês. Eu tô gravando o vlog de todo o processo que a gente tá fazendo, a escolha das cores, a compra do berço, a iluminação quando finalizou, o processo de pintura. Tudo isso eu tô gravando o vlog também pra mostrar pra vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer mesmo uma apresentação bem de arquiteta pra cliente, com várias dicas pra que vocês aproveitem ao máximo, não só mostrar o projeto, mas explicando cada ponto, cada detalhe, como que eu pensei, por que que eu fiz assim, porque eu acho que isso engrandece e vocês conseguem tirar o máximo de proveito e fazer na casa de vocês, no quarto de vocês. Então, que inspirem muito, que é possível ter um quarto de menino e de menina, cada um com sua personalidade, cada um com seu espaço, de forma que fique leve, que fique harmônico. Então, eu gostei muito do resultado, mas sou suspeita pra falar, mas comenta aqui embaixo o que é que você achou. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, divulga pra todo mundo que estiver precisando de um help e me conta aqui embaixo o que é que você quer ver mais por aqui.